Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e como já é de costume por aqui, bora hoje recapitular os 15 momentos que marcaram a edição do Grammy desse ano, que rolou no último domingo, 14 de março. Após ter a sua data inicial adiada por conta da pandemia, a premiação que tradicionalmente acontece no final de janeiro foi reprogramada agora para a segunda semana de março, deixando aí todo mundo ansioso para ver quem seriam os vencedores, cujos envelopes já estavam lacrados desde o começo do ano. Diferente do ano passado, quando a Billie Eilish passou o rodo e levou ali todos os principais prêmios da noite, esse ano foi tudo aí bem distribuído e sem grandes repetições nas principais categorias, mas ainda assim com várias surpresas e pessoas fazendo história com seus novos gramofones conquistados. Como tem bastante coisa pra gente comentar hoje, bora aqui economizar na introdução, mas antes vamos só deixar aquele lembrete de deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Começando pelo básico, eu acho que não podemos esquecer de comentar sobre o formato da edição esse ano, que dentro das limitações possíveis, eu acho que foi a premiação que mais conseguiu soar fiel ao seu formato original, desde que todas elas tiveram aí que se adaptar para acontecer durante esse período de pandemia. Talvez o tempo, como tudo isso já vem rolando, e o aprendizado que as outras deixaram aí tenha ajudado para que eles encontrassem a melhor maneira de não deixar o glamour da premiação cair, ao mesmo tempo que, né, seria inviável fingir que nada está acontecendo e seguir com os protocolos de sempre. Pela primeira vez, o Grammy foi ao ar vendo a luz do dia e com o pôr do sol de Los Angeles servindo como background para a hora em que cada artista ia receber seus prêmios. O tapete vermelho desse ano teve aí uma pauta extra, pois, além dos looks, as máscaras que o pessoal estava usando eram um outro item que chamava ali bastante atenção quando as câmeras focavam em alguém. E apesar de, ao longo da introdução, o apresentador desse ano, o ator e comediante Trevor Noah, ter feito ali o disclaimer de que todo mundo foi testado e que não havia nenhum risco entre os convidados e a equipe de produção, o distanciamento e os cuidados básicos de segurança que foram transmitidos na edição foi aí um bom exemplo e até mesmo um toque do porquê tudo está acontecendo daquela forma. Para quem foi aí assistir no futuro vai entender melhor, né? Vários palcos foram montados para que os artistas fizessem as suas apresentações de forma tranquila e sem muita correria ali, né? E como a plateia do Grammy nunca é aquela coisa muito emotiva, eu acho que essa foi a primeira vez que eu não senti assim tanta falta de um público nesse novo formato como as premiações estão sendo feitas agora. E vocês, o que acharam? Tipo, como diferente do VMAs e outras premiações, né, que a gente já assiste esperando que algo uau aconteça, como o Grammy já é ali algo mais certinho e padronizado, eu acho que ele nem perdeu tanto assim nesse novo esquema. E bom, antes da gente entrar aqui nos principais vencedores e momentos mais marcantes da noite, bora aqui dar uma relembrada em quem foram os esnobados desse ano, pois apesar de concorrer em múltiplas categorias, eles acabaram saindo de mãos abanando. Apesar do seu ótimo ano com a era Hot Pink, que, toda hora emplaca aí um hit novo, né? A menina já deve estar aí louca pra lançar um novo álbum, mas agora mesmo Streets do nada começou a bombar e ela teve que novamente segurar para trabalhar mais um single. Doja Cat, que havia sido indicada aos prêmios de gravação do ano, melhor música pop e artista revelação, acabou não levando para casa nenhuma das categorias da sua primeira noite na premiação. Jenny Aiko, Chloe Halle, Black Pumas e Drake também são aí outros grandes nomes e que até concorriam em algumas das principais categorias desse ano, mas apesar de cada um deles também ter recebido aí 3 indicações, não levaram nenhuma. E será que presenciamos aí um novo pé frio da premiação? Ao todo, Post Malone já recebeu 9 indicações ao Grammy só de 2019 pra cá, e por 3 anos consecutivos ele sempre conseguiu pelo menos uma indicação em gravação do ano, que é aí uma das principais, né? Além de 2 indicações a álbum do ano, incluindo agora com Hollywood's Bleeding. Mas assim como nomes como Sia, Nicki Minaj e Katy Perry, ele novamente saiu de mãos abanando, mesmo sendo aí um dos concorrentes mais fortes desse ano. Pelo horário de Brasília, o Grammy começou oficialmente às 9 horas da noite, e se a gente for parar pra ver, até que foram poucos prêmios, né, que foram entregues na transmissão principal. No entanto, vários deles foram anunciados em uma live feita aqui no YouTube mesmo, e como nem todo mundo estava presente no evento, dessa vez a gente vai ter que esperar aí mais um pouquinho para ter a foto deles com seus novos prêmios. Trazendo aí um brilho a mais para a era cromática, a não indicação do álbum ao prêmio principal foi aí levemente relevada, né, pelos Little Monsters com a vitória de Rain On Me em melhor gravação pop por duo ou grupo. A concorrência com Taylor Swift, Bon Iver, BTS, Justin Bieber e Quavo e J Balvin com Dua Lipa e Bad Bunny era bem acirrada, mas acabou dando Lady Gaga e Ariana Grande mesmo, sendo esse o 12º Grammy da Gaga e o segundo da Ariana.
Outro álbum muito sentido na categoria principal, Fiona Apple venceu o Grammy de melhor álbum alternativo com Fetch the Bolt Cutters e Descolando um Segundo por melhor gravação de rock com Jamaica. A parceria com a dupla Dan and Shay rendeu ao Justin Bieber o seu segundo Grammy, com 10,000 Hours vencendo por melhor gravação country por duo ou grupo. Beyoncé, Billie Eilish e Megan Thee Stallion também levaram aí alguns prêmios no backstage, mas sobre elas já já a gente fala mais um pouco. Precisamos dar aqui um destaque especial aos latinos que brilharam nessa edição. E após ser anunciado como o artista mais ouvido mundialmente em 2020, o coelhão Bad Bunny venceu o prêmio de melhor álbum latino com Ia Algo Lo Que Me Da Le Gana, e a queridinha do momento, a Kali Uchis, venceu aí por melhor gravação dance pela sua colaboração com Kaytranada em 10%. Será que pelo barulho que ela tá fazendo no próximo ano a gente não tem aí telepatia entre os principais indicados? Aliás, vocês gostariam de um vídeo da Kali Uchis? Aqui no canal, na verdade, até já tem um, né? Mas isso aí já é tão antigo que, quem sabe, não vale aí a pena a gente dar uma revisitada. E agora é só os feras. Após aí uma certa dúvida de se ele iria ao menos ser indicado, Harry Styles não só foi um dos principais nomeados da noite, concorrendo em um total de 3 categorias, mas como acabou se tornando aí o primeiro integrante do One Direction a ganhar um Grammy. O que acaba se tornando aí algo um pouco mais emblemático para ele em carreira solo, né? Visto que o One Direction em si nunca foi nem lembrado pela academia. Ainda que a Dory continue sendo a minha favorita, Watermelon Sugar acabou desbancando a concorrência que tinha Justin Bieber, Doja Cat, Billie Eilish, Dua Lipa e Taylor Swift e venceu o prêmio de melhor gravação pop solo. Ainda falando em Harry, não custa lembrar que o britânico que outrora foi ignorado no VMAs foi o grande responsável por abrir a premiação esse ano com a performance da música que ao longo da noite lhe renderia o seu grande prêmio. Provando aí por A mais B que a maldição do Best New Artist realmente não pega nos britânicos, Dua Lipa pode até não ter levado aí todos os prêmios que ela merecia, mas pelo menos a Era Filter Nostalgia não passou aí em branco. Após entregar uma baita performance que parecia ter saído ali direto do seu estúdio 2054, a britânica, que em 2009 foi a grande vencedora do prêmio de Artista Revelação, esse ano saiu vitoriosa na categoria Melhor Álbum Pop, deixando para trás Changes do Justin Bieber, Chromatica da Lady Gaga, Fine Line do Harry Styles e Folklore da Taylor Swift. O fato dela ter vencido a sua categoria de base já deixou ali todo mundo alarmado, né, com a possibilidade dela ser a grande vitoriosa em álbum do ano. Mas esse ano essa teoria não se cumpriu e o prêmio foi mesmo para ela, para a loirinha, que entrou para a história como a primeira mulher a vencer 3 vezes o grande prêmio da noite. Assim como a Dua, Taylor também acabou levando apenas um dos 6 prêmios a qual ela concorria, mas considerando que esse era justamente o que mais importava, eu acho que nenhum Swift terminou a noite triste. Com essa vitória do Folklore, Taylor Swift se junta a Stevie Wonder, Frank Sinatra e Paul Simons como os únicos artistas que já venceram a categoria de álbum do ano 3 vezes no Grammy. E considerando que ela ainda tem apenas 31 anos e uma longa carreira pela frente, não vai ser aí nenhuma surpresa caso logo em breve ela assuma esse recorde sozinha. E ó, ela pode até não ter concorrido esse ano, mas sem dúvidas foi aí a responsável por entregar um dos momentos mais técnico e gritaria da noite. Acompanhada de Megan Thee Stallion, que abriu a performance com seu hit Body, logo após uma introdução com Up, Cardi B dominou o palco do Grammy com uma das maiores performances da noite com WAP. E se as políticas da premiação censuraram a maior parte da letra original da música, do nada a gente escuta ali uma batidinha bem familiar e um fica de quatro, bem ali, na maior premiação de música do mundo. Unida à sua declarada paixão pelo Brasil, com uma talvez forma de burlar as regras de etiqueta da premiação, já que eu imagino que por lá ninguém estava entendendo nada do que estava sendo falado, Cardi encerrou a performance do seu super hit levando o funk brasileiro pro Grammy em um remix do seu single assinado pelo Pedro Sampaio. Pela internet a gente já sabia que a Cardi tinha conhecimento desse remix e que ela tinha aí curtido bastante ele, mas o que a gente não esperava era que a consideração dela por ele fosse desse tamanho, a ponto de levar para uma das performances mais importantes da sua carreira um ritmo que por vezes é marginalizado até mesmo por aqui. Cardi já falou que por conta própria optou por submeter o app apenas às indicações do Grammy de 2022, depois que ela já tivesse aí também lançado o seu segundo álbum de estúdio, mas daí fica a dúvida de como que ela vai conseguir fazer isso, né? Já que pelas regras, né, pelo período de lançamento, o app estava elegível para o Grammy desse ano, e pro do próximo ano só vão estar elegíveis as músicas que foram lançadas a partir de 1º de setembro do ano passado. Bom, quase brasileira do jeito que ela é, alguém aí já deve ter ensinado a ela como dar aquele famoso jeitinho. Esse ano o Grammy dedicou um bom tempo às homenagens aos artistas que faleceram ao longo do ano passado.
Foi um bloco inteiro dedicado a essas homenagens e foi bem bonito e diferente de como geralmente costuma ser, mas a falta de uma pessoa em específico chamou bastante a atenção nas redes sociais. Ao lado dos seus colegas de Glee, Naya Rivera foi indicada em 2011 ao Grammy de Melhor Gravação Pop, mas cara, eu acho que esse aqui não era nem um caso, já que ela era visivelmente um nome relevante o suficiente para ser lembrada em tal situação. No site oficial do Grammy foi publicada a lista completa de artistas que faleceram nesses últimos meses e o nome da Naya até que aparecia por lá, o que aparentemente a entrega, né, que eles realmente não esqueceram dela, mas simplesmente optaram por não colocar ela na homenagem televisiva. Shame. Um dos movimentos que fez sem dúvidas a cara de 2020, o Black Lives Matter teve ali dois principais momentos de destaque na premiação. O que talvez tenha sido mais fácil de notar foi a grandiosa performance do rapper Lil Baby, que já começou a apresentação do seu hit The Big Picture fazendo uma alusão à brutalidade policial contra a população negra. O Lil Baby, vale pontuar, concorria em duas categorias, mas acabou não levando nenhuma, mas definitivamente o nome dele não passou despercebido nessa edição. E já o segundo momento foi quando a Her venceu um dos principais prêmios da noite e levou para casa o Grammy de Música do Ano por I Can Breathe, faixa diretamente inspirada no caso do segurança George Floyd, que foi aí o estopim para todas as manifestações que aconteceram no mundo inteiro no ano passado. Ao receber o troféu, a Her disse que gravou a música sozinha na casa da mãe e fez o seu pai chorar na primeira vez que ele ouviu os versos, e ainda complementou dizendo, abre aspas, "Quero agradecer a Deus por me dar esse dom e utilizar a minha voz para provocar transformações. Nós somos a transformação que queremos ver no mundo. Precisamos manter a luta de 2020 viva." Vou falar que, seguindo essa vertente, eu até imaginei que a Beyoncé pudesse ganhar o prêmio de gravação do ano por Black Parade, que também se encaixa ali nesse mesmo contexto, mas ainda que a premiação tenha aí uma certa resistência em premiar ela nas principais categorias, esse ano Queen Bee fez história, literalmente. A artista mais indicada esse ano, com um total de 9 nomeações, Beyoncé também foi a maior vencedora da noite, levando para casa mais 4 gramofones, que somada aos seus anteriores totalizou 28 ao longo da sua carreira, tornando-se então a mulher mais premiada da história do Grammy. Anunciada como a rainha na hora de subir ao palco para receber o prêmio de melhor gravação de R&B, tal recorde foi obviamente mencionado, fazendo ali com que ela se emocionasse antes mesmo de se levantar da cadeira. Foi muito fofo. Tenho trabalhado a minha vida inteira e nem acredito que isso está acontecendo. Muito obrigada. Sei que meus filhos estão assistindo. Blue, parabéns, você ganhou um Grammy. Estou muito orgulhosa de você, de todos vocês. Vocês são todos meus filhos. Pontuou Beyoncé em seu agradecimento. Vale pontuar aqui que por conta dos seus créditos no vídeo de Brown Skin Girl, que venceu o prêmio de melhor videoclipe, Blue Ivy é agora simplesmente a pessoa mais jovem da história a vencer um Grammy. Ao todo, hoje Beyoncé se igualou ao produtor Quincy Jones, com também 28 prêmios, e no geral só fica atrás do maestro de ópera George Solti, com 31 prêmios, que ele recebeu, né, 31 prêmios, o que, entre outras palavras, entre cantores e cantoras, ela é sim a mais premiada da história. É aí um gostinho meio agridoce, né? Saber que desses 28 prêmios, apenas um foi nas categorias principais, quando em 2010, né, Single Ladies ganhou por Música do Ano. Mas ainda assim, é ela a maior. E chegando aqui nela, zebra certamente não é a melhor palavra para definir a vitória dela, já que ela foi o grande nome da edição do ano passado. Mas quando Billie Eilish foi anunciada como a grande vencedora do prêmio de gravação do ano por Everything I Wanted, foi aí no mínimo uma surpresa. Obviamente que eu não tô aqui colocando o talento dela em questão, mas depois que ela já havia perdido com essa mesma música pro Harry em melhor gravação pop e pra Her em música do ano, eu imaginei que as chances dela aqui eram bem pequenas, mas ainda assim, deu ela. Das 4 indicações que ela recebeu esse ano, a Billie levou 2, já que No Time to Die também venceu por melhor música para uma mídia visual. E no auge dos seus 19 anos, a Billie já coleciona aí 10 indicações e 7 vitórias no Grammy. É ela. Se ao receber o prêmio de álbum do ano no ano passado, a Billie afirmou que quem merecia na verdade era a Ariana pelo Thank You Next, dessa vez, ao receber o gramofone por gravação do ano, em seu agradecimento ela pontuou que o prêmio deveria ter ido para Megan Thee Stallion, que concorria com Savage. E falando nela, atrás apenas da Beyoncé no número de vitórias, Megan também teve uma grande noite nesse último domingo, e além de receber um dos 4 prêmios do Big Four, no caso de Artista Revelação, ela ainda levou para casa os Grammys de Melhor Música e Melhor Performance de Rap, ambas pelo seu hit número 1 nas paradas, Savage featuring ela mesma, Beyoncé. Os mais aguardados da noite, o Grammy, que não é bobo nem nada, guardou a performance do BTS para o último bloco da premiação,
E como na Coreia tá rolando um forte esquema de combate ao Covid e qualquer pessoa que viaje para fora precisa passar pelo menos uns 40 dias de isolamento até ser permitida entrar no país novamente, a performance dos meninos foi pré-gravada por lá mesmo, porém com a réplica do palco de Los Angeles recriada em Seul apenas para eles. Grammy tem aí bastante sorte que o BTS considera bastante a premiação, porque a forma como ela usa eles há 3 anos seguidos para segurar a audiência é diferente. No geral, eu acho que a impressão que fica é que esse ano o Grammy tentou meio que aí agradar todo mundo, dividir o máximo de prêmios possíveis e dar pelo menos a cada um dos principais indicados pelo menos um momento de agradecimento na TV, um spotlight para cada um. Aquela teoria de quem vence as categorias principais também deveria vencer as suas categorias de gênero, isso foi jogado no lixo. Tipo, aquilo de quem vence em melhor álbum pop vai ter mais chances em álbum do ano, de quem vence em melhor gravação de gênero X vai ter mais chances lá na frente, de quem ganha música do ano também ganha em gravação do ano, nada disso aconteceu dessa vez e quem ganhou, ganhou. Vocês curtiram os resultados? Em qual ou em quais categorias vocês mais sentiram falta do The Weeknd? Falei aí nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Por hoje é isso e vamos nessa.